Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro A Escrava Isaura, de autoria de Bernardo Guimarães. Parte 1. Capítulo 1. Era nos primeiros anos do reinado do senhor Dom Pedro II, no fértil e opulento município de Campos de Goytacazes, à margem do Paraíba, a pouca distância da vila de Campos, havia uma linda e magnífica fazenda. Era um edifício de harmoniosas proporções, vasto e luxuoso, situado em aprazível varjedo ao sopé de elevadas colinas, cobertas de mata, em parte devastada pelo machado do lavrador. Longe, em derredor, a natureza ostentava-se ainda em toda a sua primitiva e selvática rudeza, mas, por perto, em torno da deliciosa vivenda, a mão do homem tinha convertido a bronca selva, que cobria o solo, em jardins e pomares deleitosos, em gramais e pingues pastagens, sombreadas aqui e acolá por gameleiras gigantescas, perobas, cedros e copaíbas, que atestavam o vigor da antiga floresta. Quase não se via aí muro, cerca, nem valado. Jardim, horta, pomar, pastagens e plantios circunvizinhos eram divididos por viçosas e verdejantes sebes de bambus, piteiras, espinheiros e gravatás, que davam ao todo o aspecto do mais aprazível e delicioso vergel. A casa apresentava à frente as colinas. Entrava-se nela por um lindo alpendre, todo enredado de flores trepadeiras, ao qual subia-se por uma escada de cantaria de 6 a 7 degraus. Os fundos eram ocupados por outros edifícios acessórios, senzalas, pátios, currais e celeiros, por trás dos quais se estendia o jardim, a horta e um imenso pomar, que ia perder-se na barranca do grande rio. Era por uma linda e calmosa tarde de outubro. O sol não era ainda posto, e parecia boiar no horizonte, suspenso sobre rolos de espuma de cores cambiantes, orlados de fêveras de ouro. A viração saturada de balsâmicos eflúvios se espreguiçava ao longo das ribanceiras, acordando apenas frouxos rumores pela copa dos arvoredos e fazendo farfalhar de leve o tope dos coqueiros, que se miravam garbosos nas lúcidas e tranquilas águas da ribeira. Corria um belo tempo. A vegetação, reanimada por moderadas chuvas, ostentava-se fresca, viçosa e luxuriante. A água do rio, ainda não turvada pelas grandes enchentes, rolando com majestosa lentidão, refletia, em toda a pureza, os esplêndidos coloridos do horizonte e o nítido verdor das selvosas ribanceiras. As aves, dando repouso às asas fatigadas do contínuo voejar pelos pomares, prados e balsedos vizinhos, começavam a preludiar seus cantos vespertinos. O clarão do sol poente, por tal sorte, abraseava as vidraças do edifício, que esse parecia estar sendo devorado pelas chamas de um incêndio interior. Entretanto, quer no interior, quer em derredor, reinava fundo silêncio e perfeita tranquilidade. Bois truculentos e nédias novilhas, deitadas pelo gramal, ruminavam tranquilamente à sombra de altos troncos. As aves domésticas grazinavam em torno da casa, balavam as ovelhas e mugiam algumas vacas, que vinham por si mesmas procurando os currais. Mas não se ouvia nem se divisava voz nem figura humana. Parecia que ali não se achava morador algum. Somente as vidraças de um grande salão da frente e os batentes da porta da entrada, abertos de par em par, denunciavam que nem todos os habitantes daquela suntuosa propriedade se achavam ausentes. A favor desse quase silêncio harmonioso da natureza, ouvia-se distintamente o arpejo de um piano, casando-se a uma voz de mulher, voz melodiosa, suave, apaixonada e do timbre
o mais puro e fresco que se pode imaginar, posto que um tanto abafado, o canto tinha uma vibração sonora, ampla e volumosa, que revelava excelente e vigorosa organização vocal. O tom velado e melancólico da cantiga parecia gemido sufocado de uma alma solitária e sofredora. Era essa a única voz que quebrava o silêncio da vasta e tranquila vivenda. Por fora, tudo parecia escutá-la em místico e profundo recolhimento. As coplas, que cantava, diziam assim: desde o berço respirando os ares da escravidão, como sempre lançada em terra de maldição, a vida passo chorando minha triste condição. Os meus braços estão presos, a ninguém posso abraçar, nem meus lábios, nem meus olhos não podem de amor falar. Deu-me Deus um coração somente para penar. Ao ar livre das campinas, seu perfume exala a flor. Canta a áurea em liberdade, do bosque o alado cantor. Só para a pobre cativa não há canções, nem amor. Cala-te, pobre cativa, teus queixumes crimes são. É uma afronta esse canto, que exprime tua aflição. A vida não te pertence, não é teu coração. As notas sentidas e maviosas daquele cantar, escapando pelas janelas abertas e ecoando ao longe em derredor, dão vontade de conhecer a sereia que tão lindamente canta. Se não é sereia, somente um anjo pode cantar assim. Subamos os degraus que conduzem ao alpendre, todo engrinaldado de viçosos festões e lindas flores, que serve de vestíbulo ao edifício. Entremos sem cerimônia. Logo à direita do corredor, encontramos aberta uma larga porta que dá entrada à sala de recepção, vasta e luxuosamente mobiliada. Acha-se ali sozinha e sentada ao piano uma bela e nobre figura de moça. As linhas do perfil desenham-se distintamente entre o ébano da caixa do piano e as bastas madeixas ainda mais negras do que ele. São tão puras e suaves essas linhas que fascinam os olhos, enlevam a mente e paralisam toda a análise. A tez é como o marfim do teclado, alva que não deslumbra, embaçada por uma nuança delicada, que não sabereis dizer se é leve palidez ou cor-de-rosa desmaiada. O colo donoso e do mais puro lavor sustenta, com graça inefável, o busto maravilhoso. Os cabelos soltos e fortemente ondulados se despenham, caracolando pelos ombros, em espessos e luzidios rolos, e como franjas negras, escondiam quase completamente o dorso da cadeira a que se achava recostada. Na fronte calma e lisa como mármore polido, a luz do ocaso esbatia um róseo e suave reflexo. De Laíeis, misteriosa lâmpada de alabastro, guardando no seio diáfano o fogo celeste da inspiração. Tinha a face voltada para as janelas e o olhar vago pairava-lhe pelo espaço. Os encantos da gentil cantora eram ainda realçados pela singeleza e, diremos, quase pobreza do modesto trajar. Um vestido de chita ordinária azul clara desenhava-lhe perfeitamente, com encantadora simplicidade, o porte esbelto e a cintura delicada, e desdobrando-se-lhe em roda em amplas ondulações, parecia uma nuvem do seio da qual se erguia a cantora, como Vênus nascendo da espuma do mar, ou como um anjo surgindo dentre brumas vaporosas. Uma pequena cruz de azeviche presa ao pescoço por uma fita preta constituía o seu único ornamento. Apenas terminado o canto, a moça ficou um momento a cismar com os dedos sobre o teclado, como escutando os derradeiros ecos da sua canção. Entretanto, abre-se sutilmente a cortina de caça de uma das portas interiores e uma nova personagem penetra no salão. Era também uma formosa dama, ainda no viço da mocidade, bonita, bem feita e elegante. A riqueza e o primoroso esmero do trajar, o porte altivo e senhoril, certo balanceio afetado e langoroso dos movimentos, davam-lhe esse ar pretensioso, que acompanha toda moça bonita e rica, ainda mesmo quando está sozinha, mas com todo esse luxo e donaire de grande senhora, nem por isso sua grande beleza deixava de ficar algum tempo
eclipsada em presença das formas puras e corretas, da nobre singeleza e dos tão naturais e modestos ademanes da cantora. Todavia, Malvina era linda, encantadora mesmo, e posto que vaidosa de sua formosura e alta posição, transluzia-lhe nos grandes e meigos olhos azuis toda a nativa bondade de seu coração. Malvina aproximou-se, de manso e sem ser pressentida, para junto da cantora. Colocando-se por detrás dela, esperou que terminasse a última copla. Isaura, disse ela, pousando de leve a delicada mãozinha sobre os ombros da cantora. Ah, é a senhora? Respondeu Isaura, voltando-se sobressaltada. Não sabia que estava aí me escutando. Pois que tem isso. Continua a cantar. Tens a voz tão bonita. Mas eu antes quisera que cantasses outra coisa. Por que é que você gosta tanto dessa cantiga tão triste que você aprendeu não sei onde? Gosto dela, porque acho-a bonita e porque... Ah, não devo falar. Fala, Isaura. Já não te disse que nada me deves esconder e nada recear de mim? Porque me faz lembrar de minha mãe, que eu não conheci, coitada. Mas se a senhora não gosta dessa cantiga, não a cantarei mais. Não gosto que a cantes não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto, passas aqui uma vida que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores, deram-te uma educação como não tiveram muitas ricas e ilustres damas que eu conheço. És formosa e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. Bem sabes quanto minha boa sogra, antes de expirar, te recomendava a mim e a meu marido. Hei de respeitar sempre as recomendações daquela santa mulher. E tu bem vês, sou mais tua amiga do que tua senhora. Oh, não, não cabe em tua boca essa cantiga lastimosa que tanto gostas de cantar. Não quero, continuou em tom de branda repreensão. Não quero que a cantes mais, ouviste, Isaura? Senão, fecho-te o meu piano. Mas, senhora, apesar de tudo isso, que sou eu mais do que uma simples escrava? Essa educação que me deram e essa beleza que tanto me gabam, de que me servem? São trastes de luxo colocados na senzala do africano. A senzala nem por isso deixa de ser o que é. Uma senzala. Queixas-te da tua sorte, Isaura. Eu, não, senhora. Não tenho motivo. O que quero dizer com isto é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. Anda lá, já sei o que te amofina. A tua cantiga bem o diz. Bonita como és, não podes deixar de ter algum namorado. Eu, senhora. Pois quem é? Não pense nisso. Tu mesmo. Pois que tem isso. Não te vestes, pois é alguma coisa do outro mundo. Vamos já. Confessa. Tens um amante? E é por isso que lamentas não teres nascido livre para poder amar aquele que te agradou e a quem caíste em graça. Não é assim? Perdoe-me, sinhá Malvina, replicou a escrava com um cândido sorriso. Estás muito enganada. Estou tão longe de pensar nisso. Qual longe? Não me enganas, minha rapariguinha. Tu amas e és muito linda e bem prendada para te inclinares a um escravo. Só se fosse um escravo como tu és. O que duvido que haja no mundo. Uma menina como tu bem pode conquistar o amor de algum guapo mocetão, e eis aí a causa da choradeira de tua canção. Mas não te aflijas, minha Isaura. Eu te protesto que amanhã mesmo terás a tua liberdade. Deixa Leôncio chegar. É uma vergonha que uma rapariga como tu se veja ainda na condição de escrava. Deixe-se disso, senhora. Eu não penso em amores, e muito menos em liberdade. Às vezes fico triste à toa, sem motivo nenhum. Não importa. Sou eu quem quero que sejas livre e hás de sê-lo. Neste ponto, a conversação foi cortada por um tropel de cavaleiros que chegavam e apeavam-se à porta da fazenda. Malvina e Isaura correram à janela a ver quem eram. Capítulo 2. Os cavaleiros,
que acabavam de apear-se, eram 2 belos e elegantes mancebos que chegavam da vila de Campos. Do modo familiar por que foram entrando, logo se depreendia que era gente de casa. De feito, um era Leôncio, marido de Malvina, e outro, Henrique, irmão da mesma. Antes de irmos adiante, forçoso nos é travar conhecimento mais íntimo com os 2 jovens cavaleiros. Leôncio era filho único do rico e magnífico comendador Almeida, proprietário da bela e suntuosa fazenda em que nos achamos. O comendador, já bastante idoso e cheio de enfermidades depois do casamento de seu filho, que tivera lugar 1 ano antes da época em que começa esta história, havia-lhe abandonado a administração e usufruto da fazenda e vivia na corte, onde procurava alívio ou distração aos achaques que o atormentavam. Leôncio achara, desde a infância, nas larguezas e facilidades de seus pais, amplos meios de corromper o coração e extraviar a inteligência. Mau aluno e criança incorrigível, turbulento e insubordinado, andou de colégio em colégio e passou como gato por brasas por cima de todos os preparatórios, cujos exames, todavia, sempre salvara à sombra do patronato. Os mestres não se atreviam a dar ao nobre e munífico comendador o desgosto de ver seu filho reprovado. Matriculado na escola de medicina, logo no 1º ano, enjoou-se daquela disciplina e, como seus pais não sabiam contrariá-lo, foi-se para Olinda a fim de frequentar o curso jurídico. Ali, depois de ter dissipado não pequena porção da fortuna paterna, na satisfação de todos os seus vícios e loucas fantasias, tomou o tédio também aos estudos jurídicos e ficou entendendo que só na Europa poderia desenvolver dignamente a sua inteligência e saciar a sua sede de saber em puros e abundantes mananciais. Assim, escreveu ao pai, que lhe deu crédito, e o enviou a Paris, donde esperava vê-lo voltar feito um novo Humboldt. Instalado naquele vasto pandemônio do luxo e dos prazeres, Leôncio, raras vezes, e só por desfastio, ia ouvir as eloquentes preleções dos exímios professores da época, e nem tampouco era visto nos museus, institutos e bibliotecas. Em compensação, era assíduo frequentador do Jardim Mabile, assim como de todos os cafés e teatros mais em voga, e tornara-se um dos mais afamados e elegantes leões dos boulevares. No fim de alguns anos, hora de residência em Paris, hora de giros recreativos pelas águas e pelas principais capitais da Europa, tinha ele tão copiosa e desapiedadamente sangrado a bolsa paterna que o comendador, a despeito de toda a sua condescendência e ternura para com seu único e querido filho, viu-se na necessidade de revocá-lo à sombra dos pátrios lares, a fim de evitar uma completa ruína. Mas, mesmo assim, para não magoá-lo, colhendo-lhe súbita e rudemente as rédeas na carreira dos desvarios e dissipações, assentou de atraí-lo suavemente, acenando-lhe com a perspectiva de um rico e vantajosíssimo casamento. Leôncio pegou na isca e voltou à pátria um perfeito dandy, gentil e elegante como ninguém, trazendo de suas viagens, em vez de conhecimentos e experiência, enorme dose de fatuidade e petulância, e um tão perfeito traquejo da alta sociedade que o tomaríeis por um príncipe. Mas o pior era que, se trazia o cérebro vazio, voltava com a alma corrompida e o coração estragado por hábitos de devassidão e libertinagem. Alguns bons e generosos instintos, de que o dotara a natureza, haviam-se apagado em seu coração ao roçar de péssimas doutrinas confirmadas por exemplos ainda piores. De volta da Europa, Leôncio contava 25 anos. O pai advertiu-lhe com palavras insinuantes e jeitosas que já era tempo de empregar-se em alguma coisa, de abraçar alguma carreira, que já se tinha aproveitado da bolsa paterna mais do que era preciso para a sua educação e que era mister ir aprendendo, se não a aumentar, ao menos a conservar uma fortuna, à testa da qual teria de achar-se mais tarde ou mais cedo. Depois de muita hesitação, Leôncio optou enfim pela carreira do comércio, que lhe pareceu ser a mais independente e segura de todas.
Mas as suas ideias largas e audaciosas a este respeito aterraram o bom do comendador. O comércio de importação e exportação de gêneros, mesmo em larga escala, o próprio tráfego de africanos, lhe pareciam especulações degradantes e impróprias de sua alta posição e esmerada educação. O negócio de balcão e arretalho, esse, inspirava-lhe asco e compaixão. Só lhe convinham as altas especulações cambiais, as operações bancárias e transações em que jogasse com avultados capitais. Só assim poderia duplicar, triplicar em pouco tempo a fortuna paterna. Com o que tinha observado na Bolsa de Paris e em outras praças europeias, presumia-se com habilitação bastante para dirigir as operações do mais importante estabelecimento bancário ou as mais grandiosas empresas industriais. O pai, porém, não se animou a confiar sua fortuna aos azares especulativos daquele financeiro em botão e que, até ali, só tinha dado provas de grande talento para consumir, em pouco tempo e em pura perda, somas consideráveis. Resolveu, portanto, a não lhe tocar mais naquele assunto, esperando que o mancebo criasse mais algum juízo. Vendo que seu pai esquecia-se completamente dos planos de criar-lhe um pecúlio próprio, Leôncio olhou para o casamento como o meio mais suave e natural de adquirir fortuna, como a única carreira que se lhe oferecia para ter dinheiro a esbanjar a seu bel prazer. Malvina, a formosa filha de um riquíssimo negociante de corte, amigo do comendador, já estava destinada a Leôncio por comum acordo e aquiescência dos pais de ambos. A família do comendador foi à corte. Os moços viram-se, amaram-se e casaram. Foi coisa de poucos dias. Pouco tempo depois de seu casamento, Leôncio passou pelo desgosto de perder sua mãe por um golpe inesperado. Esta boa e respeitável senhora não tinha sido muito feliz nas relações da vida íntima com seu marido, que, como homem de coração árido e frio, desconhecia as santas e puras delícias da afeição conjugal e, com suas libertinagens e devassidões, dilacerava cotidianamente o coração de sua esposa. Para cúmulo de males, tinha ela perdido, ainda na infância, todos os seus filhos, ficando-lhe só Leôncio. Lastimava-se principalmente por não lhe ter deixado o céu ao menos uma filha que lhe servisse de companhia e consolação em sua desolada velhice. Quis, entretanto, a sorte deparar-lhe em sua própria casa uma tal ou qual compensação a seus infortúnios em uma frágil criatura, que veio de alguma sorte encher o vácuo que sentia em seu bondoso e terno coração e tornar menos triste e solitário o lar em que passava os dias tão monótonos e enfadonhos. Havia nascido em casa uma escravinha que, desde o berço, atraiu, por sua graça, gentileza e vivacidade, toda a atenção e solicitude da boa velha. Isaura era filha de uma linda mulata, que fora por muito tempo a mucama favorita e a criada fiel da esposa do comendador. Este que, como homem libidinoso e sem escrúpulos, olhava as escravas como um serralho à sua disposição, lançou olhos cobiçosos e ardentes de lascívia sobre a gentil mucama. Por muito tempo resistiu ela às suas brutais solicitações, mas por fim teve de ceder às ameaças e violências. Tão torpe e bárbaro procedimento não pôde por muito tempo ficar oculto aos olhos de sua virtuosa esposa, que com isso concebeu mortal desgosto. Acabrunhado por ela das mais violentas e amargas exprobrações, o comendador não ousou mais empregar a violência contra a pobre escrava e nem tampouco conseguiu jamais, por outro qualquer meio, superar a invencível repugnância que lhe inspirava. Enfureceu-se com tanta resistência e deliberou em seu coração perverso vingar-se da maneira mais bárbara e ignóbil, acabrunhando-a de trabalhos e castigos. Exilou-a da sala, onde apenas desempenhava levianos e delicados serviços, para a senzala e os fragueiros trabalhos da roça, recomendando bem ao feitor que não lhe poupasse serviços nem castigo. O feitor, porém, que era um bom português ainda no vigor dos anos e que não tinha as entranhas tão empedernidas como seu patrão, seduzido pelos encantos da mulata, em vez de trabalho e surras,
só lhe dava carícias e presentes, de maneira que, daí a algum tempo, a mulata deu à luz da vida a gentil escravinha de que falamos. Este fato veio exacerbar ainda mais a sanha do comendador contra a mísera escrava, expeliu com impropérios e ameaças o bom e fiel feitor, e sujeitou a mulata a tão rudes trabalhos e tão cruel tratamento que, em breve, a precipitou no túmulo, antes que pudesse acabar de criar sua tenra e mimosa filhinha. Eis aí debaixo de que tristes auspícios nasceu a linda e infeliz Isaura. Todavia, como para indenizá-la de tamanha desventura, uma santa mulher, um anjo de bondade, curvou-se sobre o berço da pobre criança e veio ampará-la à sombra de suas asas caridosas. A mulher do comendador considerou aquela tenra e formosa cria como um mimo que o céu lhe enviava para consolá-la das angústias e dissabores que tragava em consequência dos torpes desmandos de seu devasso marido. Levantou ao céu os olhos banhados em lágrimas e jurou pela alma da infeliz mulata encarregar-se do futuro de Isaura, criá-la e educá-la como se fosse uma filha. Assim o cumpriu com o mais religioso escrúpulo, à medida que a menina foi crescendo, e entrando em idade de aprender, foi-lhe ela mesma ensinando a ler e escrever, a coser e a rezar. Mais tarde, procurou-lhe também mestres de música, de dança, de italiano, de francês, de desenho, comprou-lhe livros e empenhou-se, enfim, em dar à menina a mais esmerada e fina educação, como faria para com uma filha querida. Isaura, por sua parte, não só pelo desenvolvimento de suas graças e atrativos corporais, como pelos rápidos progressos de sua viva e robusta inteligência, foi muito além das mais exageradas esperanças da excelente velha, a qual, em vista de tão felizes e brilhantes resultados, cada vez mais se comprazia em lapidar e polir aquela joia, que ela dizia ser a pérola entrançada em seus cabelos brancos. O céu não quis dar-me uma filha de minhas entranhas, costumava ela dizer, mas, em compensação, deu-me uma filha de minha alma. O que, porém, mais era de admirar na interessante menina é que aquela predileção e extremosa solicitude de que era objeto não a tornava impertinente, vaidosa ou arrogante, nem mesmo para com seus parceiros de cativeiro. O mimo com que era tratada em nada lhe alterava a natural bondade e candura do coração. Era sempre alegre e boa com os escravos, dócil e submissa com os senhores. O comendador não gostava nada do singular capricho de sua esposa para com a mulatinha, capricho que qualificava de caduquice. Forte loucura, costumava exclamar com acento de comiseração. Está aí se esmerando em criar uma formidável tafulona que lá pelo tempo adiante há de lhe dar água pela barba. As velhas, umas dão para rezar, outras para ralhar desde a manhã até a noite, outras para levar cachorrinhos ou para criar pintos. Esta deu para criar mulatinhas princesas. É um divertimento um pouco mais dispendioso, na verdade, mas que lhe faça bom proveito. Ao menos, enquanto se entretém por lá com o seu embeleco, poupa-me uma boa dúzia de impertinentes e rabugentos sermões. Lá se avenha. Poucos dias depois do casamento de Leôncio, o comendador, com toda a família, inclusive os 2 novos desposados, transportou-se de novo para a fazenda de Campos. Foi então que o comendador entregou a seu filho toda a administração e usufruto daquela propriedade, com toda a escravatura e mais acessórios nela existentes, declarando-lhe que, achando-se já bastante velho, enfermo e cansado, queria passar tranquilamente o resto de seus dias, livres de afazeres e preocupações, para o que lhe bastavam com sobejidão as rendas que para si reservava. Feita em vida esta magnífica dotação a seu filho, retirou-se para a corte. Sua esposa, porém, preferiu ficar em companhia do filho, o que foi muito do gosto e aprovação do marido. Malvina que, apesar da sua vaidade aristocrática, tinha alma cândida e boa e um coração bem formado, não pôde deixar de conceber logo, desde o princípio, o mais vivo interesse e terna afeição pela cativa Isaura,
Era esta, com efeito, de índole tão bondosa e fagueira, tão dócil, modesta e submissa, que apesar de sua grande beleza e incontestáveis dotes de espírito, conquistava logo, ao primeiro encontro, a benevolência de todos. Isaura tornou-se imediatamente, não direi a mucama favorita, mas a fiel companheira, a amiga de Malvina, que, afeita aos prazeres e passatempos da corte, muito folgou de encontrar tão boa e amável companhia na solidão que ia habitar. Por que razão não libertam esta menina? Dizia ela, um dia, à sua sogra. Uma tão boa e interessante criatura não nasceu para ser escrava. Tem razão, minha filha, respondeu bondosamente a velha. Mas que quer você? Não tenho ânimo de soltar este passarinho que o céu me deu para me consolar e tornar mais suportáveis as pesadas e compridas horas da velhice. E também libertá-la para quê? Ela aqui é livre, mais livre do que eu mesma. Coitada de mim, que já não tenho gostos na vida, nem forças para gozar da liberdade. Quer que eu solte a minha patativa, e se ela transviar-se por aí e nunca mais acertar com a porta da gaiola? Não, não, minha filha, enquanto eu for viva, quero tê-la sempre bem pertinho de mim, quero que seja minha, e minha só. Você há de estar dizendo lá consigo, forte egoísmo de velha, mas também eu já poucos dias terei de vida, o sacrifício não será grande, por minha morte ficará livre, e eu terei o cuidado de deixar-lhe um bom legado. De fato, a boa velha tentou, por diversas vezes, escrever seu testamento a fim de garantir o futuro de sua escravinha, de sua querida pupila. Mas o comendador, auxiliado por seu filho, com delongas e fúteis pretextos, conseguia ir sempre adiando a satisfação do louvável e santo desejo de sua esposa, até o dia em que, fulminada por um ataque de paralisia geral, ela sucumbiu em poucas horas, sem ter tido um só momento de lucidez e reanimação para expressar sua última vontade. Malvina jurou sobre o cadáver de sua sogra continuar para com a infeliz escrava a mesma proteção e solicitude que a defunta lhe havia prodigalizado. Isaura pranteou por muito tempo a morte daquela que havia sido para ela mãe desvelada e carinhosa, e continuou a ser escrava, não já de uma boa e virtuosa senhora, mas de senhores caprichosos, devassos e cruéis. Capítulo 3. Falta-nos ainda conhecer mais de perto a Henrique, o cunhado de Leôncio. Ele era um elegante e bonito rapaz de 20 anos, frívolo, estouvado e vaidoso, como são quase todos os jovens, mormente quando lhes coube a ventura de terem nascido de um pai rico. Não obstante esses ligeiros senões, tinha bom coração e bastante dignidade e nobreza de alma. Era estudante de medicina, e como estava-se em férias, Leôncio o convidara a vir visitar a irmã e passar alguns dias em sua fazenda. Os dois mancebos chegavam de Campos, onde Leôncio, desde a véspera, tinha ido ao encontro do cunhado. Só depois de casado, Leôncio, que antes disso poucas e breves estadas fizera na casa paterna, começou a prestar atenção à extrema beleza e às graças incomparáveis de Isaura. Posto que lhe coubesse em sorte uma linda e excelente mulher, ele não se havia casado por amor, sentimento esse a que seu coração até ali parecia absolutamente estranho. Casara-se por especulação, e como sua mulher era moça e bonita, sentira apenas por ela a paixão, que se ceva no gozo dos prazeres sensuais e com eles se extingue. Estava reservado à infeliz Isaura fazer vibrar, profunda e violentamente, naquele coração libertino, as fibras que ainda não estavam de todo estragadas pelo atrito da devassidão. Concebeu por ela um mais cego e violento amor, que de dia em dia ia crescendo na razão direta dos sérios e poderosos obstáculos que encontrava,
obstáculos a que não estava afeito e que em vão se esforçava para superar. Mas nem por isso desistia de sua tresloucada empresa, porque, em fim de contas, pensava ele, Isaura era propriedade sua, e quando nenhum outro meio fosse eficaz, restava-lhe o emprego da violência. Leôncio era um digno herdeiro de todos os maus instintos e da brutal devassidão do comendador. Pelo caminho, como sua mente andava sempre cheia da imagem de Isaura, Leôncio conversara longamente com seu cunhado a respeito dela, exaltando-lhe a beleza e deixando transluzir, com revoltante cinismo, as lascivas intenções que abrigava no coração. Esta conversação não agradava muito a Henrique, que às vezes corava de pejo e de indignação por sua irmã, mas não deixou de excitar-lhe viva curiosidade de conhecer uma escrava de tão extraordinária beleza. No dia seguinte ao da chegada dos mancebos, às 8 horas da manhã, Isaura, que acabava de espanejar os móveis e arranjar o salão, achava-se sentada junto a uma janela e entretinha-se a bordar, à espera que seus senhores se levantassem para servir-lhes o café. Leôncio e Henrique não tardaram em aparecer, e parando à porta do salão, puseram-se a contemplar Isaura, que, sem se aperceber da presença deles, continuava a bordar distraidamente. Então, que te parece? Segredava Leôncio a seu cunhado. Uma escrava desta ordem não é um tesouro inapreciável? Quem não diria que é uma andaluza de Cádiz ou uma napolitana? Não é nada disso, mas é coisa melhor, respondeu Henrique, maravilhado. É uma perfeita brasileira. Qual brasileira? É superior a tudo quanto há. Aqueles encantos e aquelas 17 primaveras em uma moça livre teriam feito virar o juízo a muita gente boa. Tua irmã pretende, com instância, que eu a liberte, alegando que essa era a vontade de minha defunta mãe. Mas nem tão tolo sou eu que me desfaça assim, sem mais nem menos, de uma joia tão preciosa. Se minha mãe teve o capricho de criá-la com todo o mimo e dar-lhe uma primorosa educação, não foi de certo para abandoná-la ao mundo, não achas? Também meu pai parece que cedeu às instâncias do pai dela, que é um pobre galego que por aí anda e que pretende libertá-la, mas o velho pede por ela tão exorbitante soma que julgo nada dever recear por esse lado. Vê lá, Henrique, se há nada que pague uma escrava assim. É com efeito encantadora, replicou o moço. Se estivesse no serralho do sultão, seria sua odalisca favorita. Mas devo notar-lhe, Leôncio, continuou, cravando no cunhado um olhar cheio de maliciosa penetração, como teu amigo e como irmão de tua mulher, que o teres em tua sala e ao lado de minha irmã, uma escrava tão linda e tão bem tratada, não deixa de ser inconveniente e talvez perigoso para a tranquilidade doméstica. Bravo! Atalhou Leôncio, galhofando. Para a idade que tens, já estás um moralista de polpa. Mas não te dê isso cuidado, meu menino. Tua irmã não tem dessas veleidades, e é ela mesma quem mais gosta de que Isaura seja vista e admirada por todos. E tem razão. Isaura é como um traste de luxo, que deve estar sempre exposto no salão. Querias que eu mandasse para a cozinha os meus espelhos de Veneza? Malvina, que vinha do interior da casa, risonha, fresca e alegre, como uma manhã de abril, veio interromper-lhes a conversação. Bom dia, senhores preguiçosos, disse ela com voz argentina e festiva, como o trino da andorinha. Até que enfim sempre se levantaram. Estás hoje muito alegre, minha querida, retorquiu-lhe sorrindo o marido. Viste algum passarinho verde de bico dourado? Não vi, mas hei de ver. Estou alegre mesmo, e quero que hoje aqui em casa seja um dia de festa para todos. Isto depende de ti, Leôncio, e estava aflita por te ver de pé. Quero dizer-te uma coisa. Já devia tê-la dito. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.